principal representante do museu nessa cidade é a nossa querida Tina, né, a diretora. Eu sou curiosa, não me considero ainda propriamente uma historiadora de cunha, como as pessoas às vezes me referem. Eu tenho curiosidade pela história de cunha e acho, desde que eu vim para cá, eu moro aqui há apenas 5 anos, a história sempre encontra o historiador, né? E desde que eu vim para cá, eu percebi que nós temos aqui o nosso maior patrimônio é a história. Cunha tem uma história, o ano que vem a cidade vai fazer 300 anos, e isso não é pouca coisa. São poucas as cidades no Brasil que têm uma história de 300 anos. Mas nós ainda exploramos muito pouco essa história e todo o potencial que essa trajetória toda de 300 anos conferiu à cidade. Nós estamos no início da colonização, né? na descoberta do ouro, né? Que foi que mudou a história do Brasil. Mudou justamente a região do Sudeste, né? O Sudeste foi incluído na história do Brasil a partir do caminho do ouro, porque a colonização brasileira começou, todo mundo sabe, pelo Nordeste, e foi justamente o caminho do ouro que trouxe para cá a colonização. Então não há a menor dúvida de que nós temos um patrimônio que eu considero ainda muito desperdiçado, né? E que nós precisamos olhar com atenção, com carinho para todo esse patrimônio que Cunha tem. É preciso explorar ainda esse patrimônio. Há muita história ainda, digamos, enterrada, né, que precisa ser descoberta, como esse maravilhoso trabalho da professora Lia. Eu vi esse trabalho há um tempo atrás, quando nós estávamos fazendo a exposição sobre a fundação da cidade, e eu não conhecia. Eu fiquei muito admirada com esse trabalho, e assim, e como historiadora, eu sei o quanto ela, o quanto de dedicação ela teve que ter para chegar aos resultados que ela chegou. É um trabalho minucioso, eu imagino assim, quanto tempo ela não se debruçou sobre documentos, o quanto ela não teve que conviver com os ácaros, né, que às vezes é um dos maiores problemas, né, para quem pesquisa documentos antigos. E ela tem uma habilidade que ela é paleógrafa, que é uma habilidade que inclusive está desaparecendo no Brasil, que é essa capacidade de ler documentos antigos, porque esses são documentos de 1600. Você pega um documento desse, você não consegue ler se você não tiver essa qualificação de paleógrafo. E digo de novo, está desaparecendo no Brasil, e aqui em Cunha seria muito importante que nós tivéssemos cursos de paleografia para capacitar aqui os nossos profissionais, os historiadores, os interessados em ler documentos antigos, porque é realmente uma questão bastante difícil. Então eu fiquei muito contente com esse projeto. Eu acho que é uma iniciativa incrível que coloca Cunha dentro de uma rota turística que nos falta e que, como eu já disse, está esquecida da cidade, né? Nós precisamos olhar para esse patrimônio histórico, inclusive para a arquitetura que está se desfazendo, se desmanchando, né? A gente vai para Paraty, e qual é a admiração que a gente tem com Paraty? Com as praias, sim, mas principalmente com toda a preservação arquitetônica da cidade. Isso é de uma riqueza incomensurável. E Cunha, nós ainda temos alguns edifícios que precisam ser preservados e utilizados da melhor maneira possível.
Então, assim, eu tenho também uma preocupação, confesso, em relação à minha única preocupação em relação a esse projeto, eu acho que um olhar mais atento à questão ambiental, né? A questão da preservação do próprio caminho. Esse caminho precisa ser preservado. Como disse o Silésio, né? É o turismo responsável, um turismo sensível a uma rota que é frágil, na verdade, né? A história, no fundo, a história tem uma certa fragilidade que a economia, não sendo criativa e não sendo preocupada com essas questões, passa por cima e desaparece. Se nós não cuidarmos da própria questão ambiental do caminho, esse caminho talvez daqui a algum tempo esteja no estado que precise, né, de, quem sabe, aí a gente começa a falar de novo em restauração disso daqui. Então, assim, gente, eu só queria agradecer o convite, fico feliz de poder estar aqui, de ver tanta gente, né, de ver os jovens. Eu acho que nós temos que, né, fazer com que os jovens também apreciem a história. E também vejo aqui o querido André, né, que faz um curso de técnico de turismo. Acho que tem mais alguém aqui. É um curso da maior relevância para Cunha, né, que mais pessoas possam se qualificar como técnicos em turismo e conheçam a história da cidade, e então que a gente se utilize desse patrimônio da melhor maneira possível para trazer benefícios para a cidade, retorno para a cidade, e que a gente possa também se orgulhar de toda essa história que ainda está para ser descoberta. Há muitos temas em Cunha que vai muito para além da Revolução de 32. A história aqui, muitas vezes, a gente só fala da Revolução, eu só ouço falar da Revolução de 32. Há muito mais questões aqui a serem exploradas, histórias maravilhosas, né? Cunha tem o que me encantou aqui, que também me fez olhar para a história, como a história está viva na memória das pessoas. Como todo mundo tem um caso para contar, tem uma história para contar. Então, Cunha tem uma história viva. Isso é raro, gente. Isso é raro. Quantas cidades no Brasil você encontra esse tipo de memória viva? Nós temos aqui em Cunha, no Facebook, uma página chamada Memória Cunhense, que tem, eu imagino que nesse momento, 11 mil integrantes desse grupo da Memória Cunhense. Só isso já dá uma ideia da dimensão do quanto a memória é importante em Cunha. 11 mil pessoas, é quase metade da população está lá, e quem acompanha, você vê que as pessoas estão lá toda semana, colocam alguma coisa, contam alguma história, colocam fotografia. Ou seja, isso é o maior sinal, o maior sintoma de que a história aqui está viva, muito viva. Nós só precisamos cuidar dela e contar essa história da melhor maneira possível, daquilo que nós estamos tentando fazer no museu, né, Dina? Temos feito aí da melhor maneira possível, com o apoio da prefeitura, com o apoio das secretarias, mas eu acho que é preciso vir mais gente, precisamos de mais pessoas trabalhando no museu e cultivando essa história maravilhosa que nós temos aqui e que precisa ser descoberta. Eu acho que esse caminho já é um bom caminho, já é um bom início para nós. Muito obrigado. Agradecemos as palavras da professora Maria Isabel de Azevedo, trazendo-nos aqui um pouco da história, do painel sobre museu, né, do Museu Histórico de Cunha.